O crepúsculo tingia o céu de laranja e roxo, pintando um cenário quase mágico sobre a velha casa isolada que Ana e Marcos agora chamavam de lar. Para Ana, jovem e idealista, recém-casada com um otimismo contagiante, aquela casa representava mais do que um novo começo. Era a promessa de um futuro livre das sombras de seu passado familiar complexo e doloroso, um refúgio onde finalmente encontraria paz e estabilidade. Ao seu lado, Marcos, seu marido, um homem prático e cético por natureza, mas profundamente apaixonado e protetor, via nela a concretização de um sonho compartilhado. Ele acreditava na lógica acima de tudo, mas os olhos brilhantes de Ana o convenciam de que o amor era a única exceção a todas as regras. Haviam investido todas as suas economias naquela propriedade, na periferia da cidade, atraídos pelo seu charme rústico e pelo isolamento que prometia tranquilidade. A euforia da mudança era palpável. Cada caixa desembalada era um passo em direção a um futuro juntos, uma fuga dos problemas que Ana carregava silenciosamente. No entanto, mesmo nos primeiros dias de alegria, pequenos sinais de estranheza começaram a se manifestar. Correntes de ar inexplicáveis pareciam dançar pelos corredores, mesmo com todas as janelas fechadas. Rangidos suaves vinham do assoalho, como se a casa respirasse. Marcos, com seu pragmatismo inabalável, descartava tudo como coisas de casa velha, um eco natural de décadas de existência. Ana tentava acreditar, mas uma sensação sutil de desconforto começava a se instalar. A primeira noite completa na casa parecia embalada por uma quietude profunda. Ana, deitada ao lado de Marcos, que já dormia profundamente, ouviu-o. Um barulho sutil, um arrastar leve, vindo do andar de baixo. Ela prendeu a respiração, o coração acelerado. Seria o vento? Um galho raspando na janela? Não. Era um som arrastado, quase rítmico, que parecia mover-se pela sala de estar. Ela cutucou Marcos, mas ele apenas resmungou, virando-se para o outro lado. O som cessou. Ana tentou se convencer de que havia sido apenas sua imaginação, cansada pela mudança, mas a sensação de estar sendo observada, mesmo quando sozinha, tornou-se uma sombra constante em seu novo lar. Com o passar das semanas, a rotina foi se estabelecendo, mas os barulhos não. Os passos começaram a se tornar mais audíveis e regulares, sempre à noite, sempre no mesmo horário, por volta das 2 da manhã. Um ritmo cadenciado, pesado, como alguém caminhando lentamente pelo piso de madeira do andar de baixo. Marcos, agora mais atento, tentava racionalizar. Deve ser algum animal, Ana. Um rato grande, talvez. Ou são os vizinhos. A acústica dessa casa é estranha. Ele chegou a instalar câmeras de segurança externas, convencido de que pegaria algum intruso ou animal selvagem. As câmeras, no entanto, não mostravam nada. Nenhuma pegada, nenhuma sombra, nenhum animal. A frustração de Marcos crescia, misturada a uma preocupação crescente pela saúde mental de Ana, cujo medo se tornava cada vez mais palpável. Uma tarde, enquanto limpava o escritório que planejavam reformar, Ana sentiu algo estranho na parede, atrás de uma estante embutida. Ao puxar um pedaço solto de papel de parede, revelou um pequeno compartimento secreto. Dentro, um antigo diário, com a capa desbotada e páginas amareladas. Ela o abriu, e as primeiras anotações falavam de O Intruso e o Pacto, escritas em uma caligrafia elegante, mas tremida. Um nome, quase ilegível, surgiu em uma das páginas iniciais. Um nome que Ana reconheceu do seu próprio passado familiar. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. O nome no diário, Sofia, ressoou na mente de Ana como um sino esquecido. Sofia. Tia-avó Sofia. Uma figura envolta em mistério,
raramente mencionada nas reuniões familiares, sempre com um ar de melancolia ou vergonha suave. Ana mergulhou nas páginas amareladas, a caligrafia de Sofia desvendando uma história que se desenrolava com cada palavra. Era a narrativa de uma mulher que viveu naquela mesma casa, décadas antes, e que havia registrado seus medos, seus amores e seus segredos mais profundos. Sofia narrava uma história de um amor proibido, um romance intenso e secreto com um artista local, e um pacto, não de sangue, mas de silêncio, para proteger sua paixão das convenções sociais e, principalmente, de sua própria família. A cada página virada, Ana sentia uma conexão mais forte com aquela mulher do passado. Sofia não era apenas uma tia-avó distante. Ela era uma alma ecoando através do tempo, uma voz que clamava por ser ouvida. O diário detalhava a opressão familiar, o desejo ardente de liberdade e a tristeza de viver sob uma sombra constante. A família de Ana, ela percebeu, era uma teia de segredos bem guardados, e o diário de Sofia começava a desfazer os nós, revelando fissuras na fachada respeitável que sempre a cercara. Marcos observava Ana com uma preocupação crescente. O diário havia se tornado sua obsessão, e o brilho em seus olhos não era mais de otimismo, mas de uma febre febril de descoberta. Ele tentava dissuadi-la, argumentando que aquilo era apenas a fantasia de uma mulher solitária do passado. É só um diário antigo, Ana. Não deixe que isso te consuma. As pessoas escrevem coisas, criam histórias. Ele a abraçava, tentando ancorá-la na realidade, mas sentia que ela estava escorregando para um mundo que ele não compreendia. Mas os passos... os passos... Eles não eram mais uma exclusividade da imaginação de Ana. Agora, Marcos também os ouvia. Claros, distintos, o arrastar pesado no assoalho de madeira, sempre à mesma hora, sempre vindo do andar de baixo. Ele ainda tentava encontrar explicações lógicas, a madeira dilatando, o vento brincando com as tábuas soltas, mas a convicção em sua voz diminuía a cada noite. A certeza de que havia algo mais, algo inexplicável, começava a roer seu ceticismo. Impulsionada por uma necessidade incontrolável de entender, Ana mergulhou em pesquisas. Passou horas nos arquivos da biblioteca municipal, lendo jornais antigos em microfilmes, empoeirados e esquecidos. Encontrou recortes sobre a casa, sobre a família de Sofia, e, finalmente, sobre um desaparecimento misterioso que abalou a pequena comunidade décadas atrás. Um artista local, conhecido por suas pinturas vibrantes e sua paixão pela vida, havia sumido sem deixar rastros. O artigo mencionava um boato de um amor proibido, nunca provado. O coração de Ana gelou. Seria ele o amante de Sofia? A tensão entre Ana e Marcos aumentava. Ele se sentia cada vez mais excluído de sua busca febril, e ela se sentia incompreendida, isolada em sua jornada pela verdade. Uma noite, os passos foram mais intensos do que nunca, um ritmo quase furioso. Marcos, exausto e frustrado, decidiu confrontar o que quer que estivesse ali. Desceu as escadas em silêncio, o coração martelando no peito, a lanterna do celular tremendo em sua mão. Não encontrou nada. Os cômodos vazios, o silêncio pesado. Ao subir, uma sombra. Rápida, fugaz, passando pela janela do andar de baixo, como um vislumbre de um movimento inesperado. Marcos parou, o corpo paralisado. Ele piscou, tentando clarear a visão, mas não havia mais nada. A escuridão da noite engolia qualquer vestígio. A racionalidade de Marcos vacilou. Ele havia visto algo, ou sua mente finalmente havia cedido ao medo. Aquela noite, ele não tentou mais explicar. O diário, pousado na mesa de cabeceira, parecia convidá-la. Ana o abriu novamente, e uma entrada recente, quase apressada, descrevia um esconderijo secreto na casa, um lugar onde Sofia guardava a verdade. Seus olhos percorreram as palavras, uma nova esperança acendendo em seu peito.
A verdade. Sofia havia deixado um caminho, e Ana estava determinada a segui-lo. Com um faro aguçado pela esperança, Ana e Marcos, agora unidos por uma busca comum, vasculharam a casa com uma nova intensidade. As palavras do diário de Sofia ecoavam em suas mentes, guiando seus passos. O esconderijo, descrito com uma precisão quase poética, levou-os ao porão mofado, um lugar que antes haviam evitado. Atrás de uma prateleira de madeiras velhas e teias de aranha, um painel falso na parede de pedra revelou uma pequena cavidade. O coração de Ana batia descompassado, enquanto Marcos, com os dedos sujos de pó e terra, puxava uma caixa de madeira empoeirada. Dentro da caixa, um tesouro de memórias esquecidas. Havia cartas amareladas, atadas com uma fita desbotada, fotografias antigas que pareciam guardar segredos em seus tons sépia, e um medalhão de prata, simples mas elegante, com uma inscrição gravada: sempre juntos. Ana pegou as cartas, as mãos tremendo, e começou a ler. A caligrafia de Sofia, agora familiar, desvelava uma história de traição que se entrelaçava com a própria árvore genealógica de Ana. As cartas eram de Sofia para seu amante, o artista desaparecido, e revelavam a crueldade e a manipulação de um homem poderoso e influente, o antepassado traidor de Ana. A cada linha, a teia de mentira se tornava mais clara. O antepassado, um homem de posses e sem escrúpulos, havia se apropriado de uma herança legítima de Sofia, uma fortuna que deveria ter sido dela por direito. Para encobrir seu crime e manter sua reputação intocada, ele forçou Sofia a se isolar naquela casa, cortando seus laços com o mundo exterior e com seu verdadeiro amor. A dor de Sofia, expressa em cada palavra, era palpável. A injustiça era avassaladora. As fotografias contavam sua própria história. Sofia, jovem e radiante, ao lado do artista, cujo sorriso parecia iluminar as imagens. Um amor profundo, proibido pela sociedade e pela família, florescendo em segredo. O medalhão, com sua promessa de eternidade, era o símbolo desse amor resiliente. Ana sentiu uma onda de tristeza e admiração por Sofia, que havia ousado amar em um mundo que tentava sufocá-la. Enquanto Ana lia as cartas, Marcos observava, o ceticismo dando lugar a uma profunda compaixão. Os passos, os sons noturnos que os assombravam, começaram a fazer sentido. As cartas e o diário sugeriam que o intruso não era uma ameaça, mas sim o amante de Sofia. Ele a visitava secretamente, desafiando a vigilância do antepassado, usando os passos como um código, uma forma de comunicação silenciosa para se manterem conectados, apesar de todas as adversidades. Os passos eram a melodia de um amor clandestino, a prova de que ele estava ali, mesmo quando não podia ser visto. A herança roubada, a fortuna que o antepassado traidor de Ana havia desviado, era considerável. Ana percebeu que sua própria família havia usufruído dessa riqueza por gerações, construindo seu legado sobre a dor e a injustiça de Sofia. A casa, aquele refúgio isolado que Ana e Marcos haviam comprado com suas economias, era a única coisa que restava a Sofia, e mesmo assim estava sob constante ameaça. O peso da história, o fardo da injustiça, recaía sobre os ombros de Ana. Uma das cartas, escrita com uma urgência desesperada, mencionava um último encontro e um plano de fuga que nunca se concretizou. As palavras de Sofia eram carregadas de esperança e medo, a promessa de uma vida juntos longe da opressão, mas também a sombra de um perigo iminente. Ana sentiu um arrepio. O que teria acontecido naquele último encontro? Por que o plano de fuga falhara? A caixa de madeira, antes um tesouro de revelações, agora se tornava um enigma ainda maior. Um convite a desvendar o quebra-cabeça final da vida de Sofia e seu amor perdido. A verdade sobre os passos estava se revelando,
mas a história de Sofia parecia estar longe de ter um fim. A descoberta da traição de seus antepassados e a injustiça sofrida por Sofia atingiram Ana como um raio, devastando seu espírito outrora otimista. Uma culpa profunda, quase ancestral, se alojou em seu peito, misturada a uma raiva ardente pela crueldade e pela hipocrisia de sua própria linhagem. Marcos, vendo a dor estampada no rosto de sua esposa, tentava acalmá-la, mas também estava chocado com a profundidade da mentira familiar. A lógica que sempre o guiara parecia insuficiente para compreender a maldade humana revelada nas cartas amareladas. A última entrada no diário de Sofia, escrita com uma urgência quase desesperada, ecoava em suas mentes. O plano de fuga e um perigo iminente. O silêncio que se seguiu àquela data, a ausência total de qualquer vestígio do amante após o suposto último encontro, sugeria que algo terrível, algo irreversível, havia acontecido. A esperança de um final feliz para Sofia e seu amor se desfez em amargura. Ana sentiu que a história ainda não estava completa, que havia um elo perdido, uma verdade final a ser desenterrada. Impulsionados por essa necessidade imperiosa de justiça e clareza, Ana e Marcos decidiram investigar o que realmente aconteceu com Sofia e seu amante. A casa, antes um refúgio, agora parecia um ponto de partida para uma jornada ao passado. Eles começaram no cartório local, um edifício antigo com cheiro de papel e poeira, onde vasculharam registros de nascimento, casamento e, principalmente, óbito. Horas se transformaram em dias, enquanto folheavam livros empoeirados e procuravam informações dispersas. Paralelamente, mergulharam nos arquivos de jornais da cidade em busca de qualquer menção que pudesse lançar luz sobre o desaparecimento do artista e o destino de Sofia. Encontraram artigos sobre o escândalo da herança, disfarçados de notas sociais inofensivas, e pequenas menções ao sumiço do pintor, frequentemente acompanhadas de insinuações sobre seu estilo de vida boêmio ou dívidas não pagas, tentativas claras de desviar a atenção da verdade. A busca os levou a um historiador local, um senhor de cabelos brancos e memória prodigiosa, que vivia rodeado por livros e documentos antigos. Ele era um guardião não oficial das histórias esquecidas da cidade. Com paciência, Ana e Marcos expuseram sua descoberta. O historiador, inicialmente cético, ficou intrigado com as evidências trazidas por eles. Com sua ajuda, e a partir de documentos públicos e registros privados, uma imagem mais clara começou a surgir. A verdade era ainda mais sombria do que haviam imaginado. Descobriram que o antepassado traidor de Ana, não contente em ter roubado a herança de Sofia, fora também o responsável direto pelo desaparecimento do amante dela. Usando sua influência e poder, ele o incriminou por um crime que o artista nunca cometeu, um estratagema cruel para afastá-lo de Sofia e garantir que a fortuna permanecesse sob seu controle. O amante de Sofia foi preso, acusado injustamente e desapareceu nos confins do sistema prisional da época. Seu destino final um mistério doloroso, mas presumidamente trágico. A revelação foi um golpe. Os passos, que antes pareciam ser de um fantasma assustador ou um intruso mal intencionado, adquiriram um novo significado. Ana percebeu que eles não eram um sinal de ameaça, mas talvez o eco da busca incessante de Sofia por justiça, ou a manifestação do seu amor perdido, tentando se comunicar através do véu do tempo. O intruso do diário, o amante, talvez estivesse tentando voltar para ela, ou o espírito de Sofia estava buscando a verdade que lhe fora negada em vida. Os passos eram a reverberação de uma dor antiga, de uma injustiça clamando por reparação. Em meio a essa torrente de descobertas, um documento, cuidadosamente guardado nos arquivos do historiador, chamou a atenção de Ana. Era um registro secundário,
Uma nota marginal de um médico da época que contradizia o atestado de óbito oficial de Sofia. Não era o que os registros públicos indicavam. A verdadeira causa da morte de Sofia, sugeria o documento, era muito mais perturbadora e não tinha nada de natural. O silêncio na casa parecia se aprofundar, como se o passado estivesse se preparando para revelar seu último e mais sombrio segredo. O documento, encontrado nos arquivos poeirentos do historiador, era um bilhete de um médico da época, hesitante e apressado, indicando uma causa de morte para Sofia muito diferente daquela registrada publicamente. Não havia menção a causas naturais. Em vez disso, o texto falava de traumatismo craniano grave e sinais de luta. A verdade era chocante. Sofia não morrera de causas naturais, mas sim em circunstâncias misteriosas, brutalmente assassinada, e todas as evidências apontavam para o antepassado traidor de Ana como o mandante ou até mesmo o executor do crime. A família de Ana, com seu poder e influência, havia acobertado a verdade, manipulando os registros para proteger sua reputação e, acima de tudo, a herança roubada que lhes garantia seu status social. O silêncio da casa, agora, parecia um luto profundo, um clamor abafado por justiça. Ana sentiu o estômago revirar. A culpa que já a consumia transformou-se em uma raiva fria e decidida. Ela não podia mais viver com essa mentira, com o peso de uma história tão cruel e injusta. A necessidade de honrar a memória de Sofia, de dar voz à sua dor e expor a verdade, tornou-se uma obsessão. Marcos, que testemunhara toda a transformação de Ana, de uma jovem otimista a uma mulher determinada a desenterrar segredos sombrios, inicialmente hesitou. Ele temia as consequências, a reação da família de Ana, o escândalo que a revelação traria. Mas ao ver a dor profunda nos olhos de sua esposa e a inabalável determinação que irradiava dela, ele não pôde fazer nada além de apoiá-la incondicionalmente. O amor que sentia por Ana era mais forte do que qualquer medo. Juntos, eles traçaram um plano. Ana queria mais do que vingança. Ela buscava redenção. Queria que a história de Sofia fosse contada, que a injustiça fosse reparada, não apenas para a própria Sofia, mas para todas as vítimas silenciadas pela ganância e pelo poder. Ela planejava usar cada evidência que encontrara: o diário, as cartas, as fotografias, os recortes de jornais e, crucialmente, o documento do médico, para expor a história da traição e do roubo da herança. Seria uma forma de reabilitar a memória de Sofia, de dar-lhe a paz que lhe fora negada em vida e, de alguma forma, compensar a monstruosa injustiça. Enquanto Ana e Marcos reuniam e organizavam as provas, a casa parecia responder à sua determinação. Os passos, que antes eram um mistério e depois um clamor, agora se tornaram mais frequentes, mais intensos, quase visíveis. Não eram mais apenas sons, eram manifestações palpáveis. Objetos se moviam suavemente de seus lugares, luzes piscavam em padrões irregulares e correntes de ar frio passavam, mesmo com as janelas fechadas. Era como se Sofia estivesse se manifestando, não com raiva, mas com uma energia de incentivo, de urgência, impulsionando-os a continuar, a não desistir. O ambiente de suspense e urgência crescia a cada dia, a cada nova peça do quebra-cabeça que se encaixava. O último passo do plano de Ana e Marcos foi a criação de um dossiê completo, meticulosamente organizado, com todas as provas, evidências e a narrativa da história de Sofia. Eles discutiram longamente sobre a melhor forma de revelar a verdade. A família de Ana era poderosa e uma abordagem direta poderia ser facilmente abafada. Decidiram que a melhor estratégia seria através de um blog ou um documentário online. A internet ofereceria um alcance amplo e a proteção do anonimato inicial, permitindo que a história se espalhasse antes que pudessem ser silenciados. A ideia era criar um tsunami de informação,
impossível de ser contido. Naquela noite, a noite em que finalizaram o dossiê, a casa parecia vibrar com uma energia sobrenatural. Os passos agora não eram mais discretos ou hesitantes. Eles ressoavam por todos os cômodos, subindo e descendo as escadas com uma força impressionante, atingindo um clímax ensurdecedor. Era como se a própria casa estivesse liberando toda a dor e a raiva acumuladas por décadas. Ana e Marcos se abraçaram, sentindo a magnitude do momento, o peso da história que estavam prestes a libertar. De repente, tão abruptamente quanto começou, a manifestação cessou. Um silêncio absoluto preencheu a casa. Um silêncio profundo, diferente de qualquer outro que já haviam experimentado. Era um silêncio que prometia o fim de uma era e o início de outra. Ana e Marcos, com o dossiê finalizado e o silêncio preenchendo a casa, sentiram que o momento da verdade havia chegado. Com um misto de apreensão e determinação, eles publicaram a história de Sofia e a teia de mentiras e traições que a envolvia. O blog, inicialmente discreto, explodiu em popularidade em questão de horas. A narrativa detalhada, as provas irrefutáveis, o diário, as cartas, os recortes de jornais, o documento do médico, tudo foi exposto à luz do dia. A família de Ana, poderosa e influente, tentou descredibilizá-los. Advogados foram acionados, ameaças veladas foram feitas, artigos de imprensa comprados tentaram pintar Ana como desequilibrada e Marcos como um oportunista. Mas as evidências eram fortes demais, a história, por si só, era poderosa demais para ser silenciada. A verdade, uma vez libertada, tinha uma força própria. A história viralizou. Em pouco tempo, a saga de Sofia e a injustiça cometida contra ela se tornaram um fenômeno global. Gerou um debate acalorado sobre justiça social, segredos familiares e, acima de tudo, o poder inegável da verdade. Ana e Marcos receberam uma onda de apoio de pessoas de todas as partes do mundo. Mensagens de solidariedade, relatos de injustiças semelhantes e até mesmo contato de descendentes de Sofia que, até então, desconheciam a verdadeira história de sua antepassada, inundaram suas caixas de entrada. Era como se a voz de Sofia, antes abafada pelo tempo e pela mentira, finalmente ecoasse por todo o globo. A vergonha e a culpa que Ana sentia foram lentamente substituídas por um profundo senso de propósito e orgulho. E então, algo notável aconteceu na casa. Após a publicação da verdade, os passos, que por tanto tempo haviam sido o tormento e o catalisador de Ana, cessaram completamente. O silêncio que se seguiu ao clímax da noite da publicação não era mais um silêncio tenso e misterioso, mas uma quietude serena e profunda. A casa, antes assombrada pela culpa e pelo segredo, agora parecia em paz. Era como se Sofia, finalmente, tivesse encontrado seu descanso. Ana sentiu um alívio imenso, uma sensação de dever cumprido que a preencheu por completo. Era como se ela tivesse libertado não apenas a si mesma, mas a própria alma da casa e, mais importante, a alma de Sofia. A experiência, embora árdua e cheia de desafios, fortaleceu o relacionamento de Ana e Marcos de uma maneira que eles jamais poderiam ter imaginado. Enfrentar juntos um segredo tão sombrio, lutar contra o poder e a influência de uma família inteira e emergir vitoriosos, cimentou a base de seu amor. Marcos, o cético pragmático, havia se transformado em um pilar de apoio inabalável, e Ana, a jovem idealista, havia encontrado sua voz e sua força interior. Ela havia encontrado a redenção, não apenas ao corrigir um erro brutal do passado de sua família, mas também ao aceitar seu próprio passado complexo e doloroso, transformando-o em uma fonte de força para construir um futuro mais justo e verdadeiro. O legado de Sofia, antes um sussurro esquecido, agora
Era uma canção entoada por muitos. Sua história e a de seu amor perdido foram contadas e lembradas, não mais como um segredo vergonhoso, mas como um testemunho de resiliência, de amor proibido e de uma injustiça que finalmente foi reparada. Inspirada pela repercussão e pelo desejo de perpetuar essa memória, Ana decidiu que a casa não seria apenas um lar, mas um símbolo. Ela e Marcos transformaram a antiga residência em um centro cultural e museu, um lugar dedicado a contar histórias esquecidas, a dar voz aos silenciados e a promover a busca pela verdade e pela justiça. Era um farol, um lembrete de que, mesmo nas sombras mais profundas, a luz da verdade pode prevalecer. Certa tarde, Ana e Marcos estavam de mãos dadas, parados no jardim da casa, agora vibrante com novas flores. Eles olharam para a fachada antiga, que antes lhes inspirava medo e mistério, mas que agora era um símbolo de verdade e superação. Um raio de sol quente e dourado irrompeu por entre as nuvens, iluminando diretamente a janela do andar superior. Aquela mesma janela que antes era o palco dos passos e dos sussurros. Era como um abraço do passado, uma bênção para o futuro e a promessa de que, na quietude renovada da casa, a memória de Sofia viveria para sempre.